Bem, amigos do Dimensão News, muito boa tarde. Estamos ao vivo com esse sol lindo, maravilhoso, depois de chuvas no litoral norte, nas últimas horas. Tivemos pancadas de chuva não só em Tramandaí, em Imbé, como também em outras cidades aqui nas praias do sul. Foi uma noite e uma manhã com chuva, mas voltou o sol. Temperatura alta voltou, está quente, nesse clima aí de início de semana. Bom, encontramos a dona Carol Pimenta, enfermeira, aqui da Policlínica de Imbé, e também a Raquel Matos, fisioterapeuta. Essas moças estão trabalhando na frente de saúde, elas que estão na batalha, a coisa não está fácil em lugar nenhum. Inclusive, esse final de semana tivemos uma homenagem das comunidades batendo palma em homenagem à área da saúde. Bateu também. Parabéns a vocês. Nós também, na verdade, batemos palma, até porque aqui no município a gente tem mais um papel de gerência, dos serviços, dos fluxos para atendimento, Bueno? Então, a gente também bate palma pelos colegas que de fato estão na linha de frente da assistência mesmo, Enquanto a gente conversa aqui, a gente sabe de uma equipe que está lá atendendo, de fato, prestando essa assistência à beira do leito. Então, para eles, a gente que bate palma, Para todos nós, Para todos nós. Não que o nosso trabalho seja menos oneroso, assim, por tudo que a gente está vivendo, mas é bem desgastante, A gente ter que estar nessa linha de frente mais diretamente assim, no trabalho com o paciente. Então, é isso. A gente está vivendo essa fase mais intensa e mais desgastante da pandemia, mais dramática, eu diria, da pandemia, que era o que a gente batalhou por bastante tempo durante o ano passado para que a gente não chegasse, Então, todo o tempo a gente falava da necessidade de estar utilizando de todas aquelas medidas para evitar o colapso, E foi o que acabou acontecendo, infelizmente. Então, a gente tem um sistema que não deu mais conta da forma como ele vinha sendo mantido organizado, de atender esses pacientes confirmados e suspeitos de Covid. E o que a gente vive nesse momento é essa situação bem dramática, então, de ter que estar reajustando, readequando todos os fluxos de atendimento para dar conta dessa superlotação. Você passou por postos de saúde também aqui do município, Como é que você viu essa doença crescer e essa situação que está hoje? Bom, os postos do município, a princípio, hoje ficam mesmo como base, como suporte. No atendimento direto da Covid, nós, graças a Deus, conseguimos deixar um pouco à parte essa turma. Se concentra mesmo hoje na Policlínica, antes no PA Santa Terezinha, hoje, em função de estrutura, veio aqui para a Policlínica. Os postos de saúde, eles passam hoje a atender o quê? Todas as outras demandas devem iniciar lá. Mesmo casos de Covid, que não seja específico de lá, podem chegar para que venham até a gente, que dê tempo da gente conseguir fazer todo esse trabalho. Os postos são a nossa porta de entrada, Todos os postos de saúde vão ser a porta aberta da comunidade, onde todo mundo pode chegar para qualquer situação, Até mesmo para a Covid. Apesar que neste momento, como eu disse no começo, a gente conseguiu que os postos ainda fiquem mais no apoio em outras enfermidades que continuaram acontecendo, gente? A gente sabe que a Covid hoje é uma grande mal, que a gente vem vivendo, mas as outras coisas continuaram acontecendo, Então, a princípio, assim, os postos de saúde no município, neste momento, estão dando suporte às demais situações. A parte da Covid realmente fica aqui. Carol, quanto tempo na área da saúde você? 15 como enfermeira, assim? 15 anos eu sou formada 15 já. anos? 15 anos na saúde. Já viu muita coisa? No município. Já viu muita coisa? Já vi muita coisa, já vi bastante coisa, já trabalhei aqui na emergência, também tenho um segundo emprego bem mais próximo dessa parte da linha de frente, trabalho em hospital, então a gente já passou por muita coisa. Mas nada se compara à velocidade com que acontece essa doença, No sentido de piora dos sintomas, mas no volume de pessoas infectadas mesmo, da demanda de trabalho acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que mais nos surpreende, assim, é essa, e o que mais nos preocupa também, é a necessidade de a gente estar absorvendo isso, Dado que
são muitas pessoas ao mesmo tempo para ser atendida. Essa é a grande questão, né? Esse é o grande desafio, né, Bueno? Os municípios não estavam preparados para receber essa carga toda, é isso? Exato. A gente se organizou de uma maneira e vinha analisando que até então as medidas que vinham sendo tomadas eram suficientes, que os serviços que tinham disponíveis, eles eram suficientes para dar conta dessa demanda que estava chegando. E hoje? Então, e daí hoje a gente chega ao colapso, né? Então, aquilo que a gente vinha falando mesmo. Eu acho que a gente está vendo agora o impacto do afrouxamento das medidas que vêm sendo feitas, eu te diria até desde o feriado de Dia da Criança do ano passado. Eu acho que a gente teve aquele feriadão de Nossa Senhora Aparecida, que também é o Dia da Criança, e a partir dali, gradativamente, a gente veio vendo, né, uma flexibilização dessas medidas que a gente entende como as medidas fundamentais para a gente tentar conter justamente isso, uma grande cadeia de transmissão, uma grande acúmulo de pessoas doentes ao mesmo tempo, em que a gente não consegue dar conta de atender no serviço de saúde. Então, eu acho que desde outubro, né, dessa primeira quinzena de outubro ali, a gente já começou a sentir esse afrouxamento, essa flexibilização nas medidas impostas pelo governo, inclusive, na forma que o bandeiramento vinha sendo ajustado, e eu acho que tudo isso foi gradativamente impactando mais, né? Claro, veio o feriado de finados, veio as festas de final de ano, e isso gradativamente foi aumentando, né? Culminando então com o feriadão do Carnaval e o impacto disso no pós-Carnaval, né? Que é o que a gente tem vivido agora. Então, o nosso pronto atendimento de Santa Terezinha, que era a nossa referência, que tinha uma capacidade de 8 a 9 leitos, então tinha capacidade para acomodar 8 a 9 pacientes graves ou moderadamente graves, não deu mais conta de atender, né? Hoje a gente tem uma média de pacientes graves internados na policlínica de 15 a 25. Então, é o dobro e o triplo daquilo que a gente vinha recebendo de pacientes críticos, né? Pacientes graves em Santa Terezinha. Culminou no fato de não ter mais aonde colocar pacientes, então a estrutura física daquela unidade de referência para Covid não deu mais conta, né? Foi quando o secretário Thierry, juntamente com o prefeito Ike, resolveram então trazer os atendimentos para a policlínica, né? A gente ajustou fluxos diferentes, mas manteve o atendimento não Covid também na policlínica por uma entrada separada, né? A gente fez reformas internas dentro da policlínica para deixar também esse fluxo interno totalmente separado, mas diminuiu bastante esse espaço físico para o não Covid, dada a demanda, que é muito menor, né, para o não Covid. Pergunta, todo o Brasil está que nem Morro de Areia, está subindo, está crescendo as mortes de todo o Brasil. As cidades, às vezes, conforme a cidade, já não tem mais onde enterrar seus mortos. Ficamos sabendo que Imbé também está com um número crescente e que de ontem para hoje 3 pessoas perderam a vida aqui. Né? Então esse número ele vem aumentando, não só no município, mas em todo o litoral a coisa está crescendo. Daqui a pouquinho nós temos uma entrevista com o Genaro, que é diretor do hospital, com o Dr. Carlos também lá, e ele nos disse, Bueno, aqui já passou dos 100%, já foi a 150%, vou começar a botar cama nos corredores. Sim. E aqui como é que está? Nessa mesma lógica, assim, desde quinta-feira a gente tem tido óbitos todos os dias, né? Não todos esses óbitos de pacientes moradores do município, porque a gente também atende demanda de pessoas que vêm de outros municípios e que procuram ajuda aqui, mas desde a quinta-feira passada a gente teve óbitos todos os dias da semana. No mínimo 1. Então, é realmente muito dramático. Nesse final de semana, assim, tentando acompanhar um pouco também do que na mídia, né, para estar entendendo um pouco do reflexo nisso, num nível que saia um pouquinho do Imbé, para a gente ter também uma visão um pouquinho mais panorama, até de saber para onde fugir e o que fazer, né? Eu vi muitas entrevistas e discussões sobre o colapso do sistema funerário. Então, para vocês terem um entendimento de que grau, né, de gravidade que a gente está chegando, a gente está discutindo colapso do sistema funerário. Então, assim, o serviço funerário está preocupado em não dar mais conta de tantos mortos,
né? Então, se a gente chega a esse extremo, né, é porque a situação é realmente muito grave, né? A gente precisa que a comunidade tenha consciência disso, a gente precisa que a comunidade tenha o entendimento que se na minha casa a gente teve Covid e a gente teve sintomas leves de Covid, isso não é uma realidade para todos os meus vizinhos e que eu posso ter muitos vizinhos que sejam impactados de outra maneira com a doença. O que tu chama de Covid? Como eu posso te dizer que você comentou agora? É lento? Raro? Não é aquele mais leves. Mais leves. O que é isso? São as formas, os sintomas da doença que elas dão de maneira mais leve, né? A pessoa tem aqueles sintomas respiratórios mais relacionados a síndromes gripais leves. Tipo uma gripe forte? Tipo uma gripe forte até a moderada, né? Da febre? Não necessariamente da febre, dá um pouquinho de dor de garganta, um pouco de disfonia, coriza no nariz, um mal-estar no corpo, um pouco de dor de cabeça. As pernas como é que ficam? Com um pouco de dor também, cansaço para respirar, cansaço para deambular, como se tivesse feito muito exercício físico, né? Que a gente fica assim com a nossa musculatura parece que cansada. Então esses seriam sintomas leves de pessoas que Isso por vários dias ou não? Permanece? Na verdade, esses sintomas mais leves as pessoas às vezes têm em menos de uma semana, costumam aparecer os sintomas de 3 a 5 dias e a pessoa já se sente melhor. Isso não quer dizer que ela não é ainda uma transmissora, né? Porque a cadeia viral de transmissão do Covid, ela é de 10 a 14 dias. Então, uma pessoa que ela tem um diagnóstico de Covid, por mais que ela tenha esses sintomas bem leves, como eu estou dizendo, de ter só uma dor de cabeça, uma indisposição, às vezes pode ter diarreia também, mesmo que ela tenha esses sintomas muito leves, ela pode ser um potencial transmissor para outras pessoas que vão desenvolver essa doença de maneira mais grave. Pergunta. Vamos fazer de conta que eu já tive o Covid? Vou pegar de novo? Não pego, porque tem pessoas que pegam. Isso. Né? Isso. Como é que funciona esse giro? O que se recomenda de protocolo é que pessoas com menos de 90 dias, possivelmente elas não adquirem a doença novamente, elas não se recontaminam. Caso aconteça de a pessoa ficar sintomática, ela teve o Covid uma vez, volta a ficar sintomática e não faz 3 meses ainda que ela teve, ou não é Covid, né? Porque a gente tem as outras doenças respiratórias virais acontecendo, né? H1N1 daqui a pouco já vai começar por aí, porque ela é muito sazonal, né? E confunde muito. Ou a gente não é o Covid, né? Ou a gente considera uma recidiva. Tu teve uma diminuição da carga viral que voltou a aumentar. E tu tem um novo quadro de sintoma, mas da mesma infecção, da mesma primeira infecção. Não seria uma reinfecção, seria uma recidiva. É isso que eles têm considerado. Se com mais de 90 dias tu começa novamente a ter sintomas, tu faz um exame e ele dá positivo para Covid, daí sim é o que eles estão considerando reinfecção, né? Já tem muitos casos, né? Casos que foram confirmados por sequenciamento genético e outros casos que tudo leva a crer pela sintomatologia da pessoa de reinfecção aqui no litoral. Você é fisioterapeuta, que nem ela comentou, o camarada teve ali uma leve, né? Mas ele continua com dores no corpo e dor nas pernas. O que faz? A gente hoje vinha já observando o que a gente chama de pós-Covid, né? Existem as pessoas que tiveram a infecção e vão ficar com algumas sequelas, existe. A princípio a gente chamava isso de pós-Covid. A gente foi atropelado por muitas coisas, porque esse pós-Covid acabou sendo Covid de novo, né? Mas assim, o tratamento pós-Covid, a gente trabalha justamente na sequela, no que ficou de sequela, né? Mesmo que seja respiratória ou muscular. Se esse paciente passou tempo internado, chegou a ser entubado, né? A permanência no leito, disso a gente vai ter muitas sequelas. E dentro disso é onde a fisioterapia vai trabalhar no pós-Covid. Neste momento, o atendimento da fisioterapia no município continua dentro do nosso centro, mas hoje nós estamos também dentro da policlínica. Daí ali nós temos um outro papel. Ali a gente trabalha junto com a ventilação mecânica e com a oxigenoterapia. Isso é por conta do fisioterapeuta, né? A profissão que trabalha com isso. Ali dentro a gente trabalha justamente com o paciente no ventilador mecânico. E no pós-Covid dentro das sequelas, do que for, se forem respiratórias, se forem musculares, né? A gente tem visto assim muito
essas sequelas que a gente fala do pós-Covid, assim, pacientes muito debilitados, né, com uma perda de massa muscular muito grande, resistência muito grande. Então são todas coisas que a gente vai ter que trabalhar por um bom tempo e posso te dizer assim, ó, é coisa para muito tempo mesmo, é coisa para a gente ver aqui, ó, 1 ano ainda trabalhando nesse pós-Covid. Obrigado. Raquel Matos, é isso? Roqueli. Diferente, né? Diferente. A outra eu não me esqueço, Carol Pimenta. Carol Pimenta, Tá. isso mesmo. Carol, muito obrigado, parabéns a gente que vocês. agradece. Estão na linha de frente, como demais colegas de vocês. Tá, eu sei que vocês estão perdendo muita gente nessa área também. Mas a luta, como diz um companheiro, a guerra continua, né? A guerra continua. E é importante, assim, a gente está nessa linha de frente, mas é super importante que toda a comunidade também faça o seu papel, sabe? Não é um momento, assim, de a gente estar tensionando muito em relação... Vou falar uma coisa polêmica agora, tá? Mas tensionando muito essas questões econômicas que estão envolvidas, só no sentido de que o governo se posicione a nível estadual e federal de dar apoio para quem precisa, né? Apoio econômico para quem precisa. Mas eu acho que é um momento de a gente se retrair um pouco, é um momento de os lugares com mais movimento e aglomeração sim se manterem fechados, as pessoas em casa, para a gente conseguir nós respirarmos, os serviços de saúde respirar, conseguir se reestruturar para estar atendendo mais pessoas que venham a se contaminar daqui para frente. Só que todo mundo ao mesmo tempo, da forma como está sendo, de a gente ter 100, 150 atendimentos dia, de a gente ter 20, 25 pessoas graves na policlínica, 2, 3, 4 entubados, porque é a quantidade de ventiladores que a gente tem, porque se a gente tivesse mais ventiladores, talvez mais pessoas estivessem entubadas, não é uma realidade que a gente está tendo conta, e a forma como a comunidade se comporta vai influenciar nisso. Então é um apelo que a gente faz realmente para as pessoas ficarem em casa, para as pessoas evitarem se expor, na medida de que tenham necessidade de sair de casa, porque a gente sabe que às vezes um trabalhador precisa que ele use máscara, que ele higienize as mãos, que ele troque de roupa quando chega de volta para casa, que ele evite aglomerações para a gente tentar barrar essa cadeia de transmissão. Para a gente fechar, eu e você, hoje o idoso, qual é a idade que está sendo vacinado em Imbé? Em Imbé. Estamos vacinando os idosos de 80 e 81 anos no domicílio, né? O objetivo do município é que a gente vacine os idosos até 80 anos todos em casa, a primeira e a segunda dose. E já estamos retornando aos domicílios de quem fez a primeira dose para fazer a segunda dose. Se eu puder aproveitar mais 50 segundinhos para dizer, não se preocupem, aqueles idosos que já têm ali na sua caderneta de vacina escrito de lápis a data da segunda dose específica, ela é uma data que serve de referência, mas não necessariamente vai ser exatamente naquele dia. A gente retorna para a aplicação da segunda dose, em média uma semana antes, uma semana depois da data que a gente escreveu de lápis. Aquilo é só para a pessoa ter uma referência de período, tá? Mas não necessariamente a gente vai voltar exatamente no mesmo dia. É isso, então. Meninas, muito obrigado. Tá bom. Saúde para vocês. Obrigada. Tá, para os amigos, para todo mundo. Certo. Imagem Sidney Dutra, José Bueno para o Dimensão News, a rede da informação. Estamos ao vivo. Aguarde, a gente volta de qualquer ponto da cidade. Boa tarde.